Na videoaula de hoje, teremos ligações químicas e seus tipos, os famosos símbolos de Lewis e a linda regra do octeto. Meu nome é Douglas, sou estudante da UFPB do curso de Biotecnologia do primeiro período, e agora estarei apresentando esses assuntos de química geral, nosso professor Luiz César Rodrigues. Agora vou falar sobre ligações químicas. Ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos reagem entre si. O termo ligação química foi usado pela primeira vez por Gilbert Newton Lewis, no ano de 1920, em um artigo para explicar por que os átomos se mantêm unidos, para formar as substâncias e também porque eles permanecem unidos ao longo de milhares de anos. Quem foi Gilbert Newton Lewis? Nascido no dia 23 de outubro do ano de 1875 e veio a falecer no dia 23 de março do ano de 1946, Gilbert foi um físico químico americano conhecido pela descoberta de uma ligação covalente e o seu conceito de pares de elétrons. Suas estruturas de ponto de Lewis e outras contribuições para a teoria de ligação de valência moldaram modernas teorias da ligação química. Lewis contribuiu com êxito na termodinâmica, na fotoquímica e na separação de isótopos. E também ele é bastante conhecido por seu conceito de ácidos e bases. Agora vamos falar sobre uns tipos de ligações, os tipos de ligações que nós temos. Primeiramente, nós temos as ligações iônicas, também chamadas de ligações eletrovalentes. A ligação iônica é um tipo de ligação química baseada na atração eletrostática de íons com cargas opostas. Na formação da ligação iônica, o metal doa elétron devido sua baixa eletronegatividade, formando um íon positivo ou um cátion. Ao não metal, que acomoda esse elétron na camada de valência, tornando-se ânion. Exemplo, no sal de cozinha, a ligação química entre os íons sódio e cloreto é iônica. O átomo do não metal tem uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, quase totalmente preenchida de elétrons. Ele tem alta eletronegatividade e facilmente ganha um elétron, formando um íon negativo ou um ânion. A ligação iônica é a mais forte das ligações. A ligação iônica ocorre somente se a variação da energia total da reação é favorável. Quando os átomos livres, quanto maior a variação da energia total, mais forte se torna a ligação. Exemplos de ligações iônicas, as mais famosas, nós temos o óxido de alumínio, o cloreto de sódio e o cloreto de magnésio, como exemplos de ligações iônicas. Agora eu vou falar sobre ligações covalentes. A ligação covalente é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos. O nome ligação covalente surgiu em 1939. Átomos tendem a compartilhar elétrons, de modo que suas camadas eletrônicas externas sejam preenchidas.
e eles adquiram uma distribuição eletrônica mais estável. A força dessas ligações é maior que as das interações intermoleculares e comparável à da ligação iônica. Existem dois tipos de ligações: a ligação sigma e a ligação pi. As ligações covalentes normalmente ocorrem entre átomos com eletronegatividades similares e altas, geralmente entre dois não metais, dos quais remover completamente um elétron requer muita energia. Aí os átomos, eles tendem a compartilhar elétrons de modo que suas camadas eletrônicas externas fiquem estáveis, com 8 elétrons. Vamos ver mais daqui a pouco sobre a regra do octeto. Agora vamos falar sobre ligações metálicas. Ligações metálicas são caracterizadas normalmente por um subnível eletrônico D completo e um S incompleto, pelo quais os elétrons fluem livremente através de uma estrutura cristalina definida. Como exemplo de ligação metálica, nós temos o cobre, o metal e o ouro. Em relação às condições normais de temperatura e pressão, a ligação metálica confere à substância um alto ponto de fusão e vaporização e, usualmente, apresenta uma densidade superior a outras ligações químicas. A ligação também fornece outras propriedades, tais como a maleabilidade, a ductibilidade, o brilho, a alta condutividade elétrica, mesmo quando no estado líquido. Existem dois modelos principais para explicar a ligação química: o modelo da nuvem de elétrons e o modelo da teoria de bandas, que não vai ser muito aprofundado aqui, vou deixar para as próximas videoaulas. Regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Ou seja, qualquer átomo ele quer ter 8 elétrons na camada de valência. Alguns, há exceções. O tipo hidrogênio, ele com 2 ele está estável, duoteto. É uma exceção. Mas a maioria do segundo período, eles querem ter 8 elétrons. A tendência das moléculas e íons poliatômicos de possuir estruturas em que 8 elétrons cercam cada átomo é conhecido como a regra do octeto. Como exemplo, uma ligação tripla é necessária no dinitrogênio para que se tenha um octeto em torno de cada átomo de nitrogênio, o átomo de carbono e ambos os átomos de oxigênio no CO2. Atingem a configuração do octeto por meio de formações de ligações duplas. A regra do octeto é extremamente útil, mas tenha em mente que se trata mais de uma orientação do que uma regra. Ela o orienta a buscar uma estrutura de Lewis, na qual cada átomo possui 8 elétrons em sua camada de valência, ou 2 no caso do hidrogênio, como eu tinha dito antes. Para os elementos do segundo período, como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, especialmente, uma estrutura de Lewis em que cada átomo se atinge um octeto, provavelmente estará correta, embora existam algumas exceções. Se um átomo de carbono, de nitrogênio, oxigênio ou flúor não obedece à regra do octeto em uma estrutura de Lewis, você deveria provavelmente duvidar da validade da estrutura. Se não é possível escrever uma estrutura que obedeça à regra do octeto, então provavelmente uma fórmula incorreta foi atribuída ao composto.
Primeiro, você tem que determinar o arranjo de átomos em uma molécula. Aí depois determinar o número total de elétrons de valência na molécula ou no íon. Terceiro, colocar um par de elétrons entre cada par de átomos ligados para formar uma ligação simples. E quarto, usar todos os pares restantes como os pares isolados em torno de cada átomo terminal, exceto o hidrogênio, de modo que cada átomo esteja rodeado por 8 elétrons. E por último, se o átomo central tiver menos de 8 elétrons nesse ponto, mova um ou mais pares isolados dos átomos terminais para uma posição intermediária entre o átomo central e o terminal para formar ligações múltiplas. Ou seja, para os elementos do segundo período, em cada átomo tem que atingir um octeto. É regra do octeto. Símbolos de Lewis. Gilbert e Newton Lewis introduziu uma maneira útil para descrever os elétrons na camada de valência de um átomo. No sistema por ele desenvolvido, o símbolo do elemento representa o núcleo atômico, com os elétrons internos. Até 4 elétrons de valência, representados por pontos, são colocados um de cada vez ao redor do símbolo. A partir de então, se permanecer algum elétron de valência, ele deve ser colocado ao lado de algum que lá já esteja. Os químicos atualmente se referem a essas figuras como os símbolos de Lewis. O arranjo dos elétrons de valência em torno de um átomo em 4 grupos sugere que a camada de valência de um elétron de um elemento principal do grupo pode acomodar um máximo de 4 pares dos elétrons. Como esse arranjo representa um total de 8 elétrons, o chamamos octeto de elétrons. Na verdade, a informação sobre muitos compostos dos elementos do grupo principal pode ser organizada com base em um octeto de elétrons em torno de cada átomo. Um octeto de elétrons que cerca um átomo é considerado uma configuração estável. Os gases nobres, à exceção do hélio, têm 8 elétrons de valência e demonstram uma notável falta de reatividade. O hélio, o neônio e o argônio não se submetem a nenhuma reação química. E os outros gases nobres têm a reatividade química muito limitada. Uma vez que as reações químicas envolvem mudanças na camada de elétron de valência, a reatividade limitada dos gases nobres é tomada como evidência da estabilidade de sua configuração eletrônica de gás nobre. O hidrogênio, que em seus compostos tem 2 elétrons em sua camada de valência, como eu tinha dito anteriormente, obedece ao espírito dessa regra, igualando a configuração eletrônica do hélio. Os átomos de hidrogênio e octetos eletrônicos. O hidrogênio ele não pode ser rodeado por octetos de elétrons. Um átomo de hidrogênio, só para explicar porque o hidrogênio não pode, que tem somente um orbital de valência, um s, pode acomodar somente um par de elétrons, por conta do orbital s. Para finalizar, as ligações químicas, elas formam tudo que está ao nosso redor, tudo que nós vemos. Sem elas, sem ela, nada que você vê existiria do jeito que você conhece. Possivelmente nem você existiria. Esse é o poder das ligações químicas, o poder da química. Agora finalizamos a aula de Química Geral sobre ligações químicas, regra do octeto e símbolos de Lewis. Nas próximas aulas, devemos abordar mais um pouco sobre ligações covalentes e ligações iônicas.